Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 3 de junho de 2020, quarta-feira da nona semana do Tempo Comum. A igreja hoje faz memória dos mártires São Carlos e seus companheiros, que entre 1885 a 1887 foram perseguidos diante da fé cristã que professavam em Uganda, na África. São Carlos e seus companheiros foram martirizados no dia 3 de junho de 1887. O livro dos Santos relatam que entre os companheiros de São Carlos haviam muitos jovens. Entre eles, muitos haviam apenas recebido o sacramento do batismo, mas que todos ficavam muito admirados, pois demonstravam tamanha fé e alegria, porque tinham a grande certeza de estarem associando o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Que possamos, diante desse bom testemunho de fé, também associarmos os nossos sofrimentos a Cristo, na firme esperança que a vida supera sempre a morte. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos do 18 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lerdes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Amada comunidade, no Santo Evangelho de hoje, presenciamos novamente Jesus em um embate com um grupo religioso, hoje os saduceus, este grupo da fé judaica que não acreditavam na ressurreição. Por isso, partem de um caso imaginário, para constranger e ridicularizar a fé na ressurreição, colocando a Jesus o caso da mulher que se casou com 7 irmãos, e estes não deixaram nenhuma descendência, colocando: Senhor, quando eles ressuscitarem, com quem ela ficará? E Jesus, com muita sabedoria e paciência, nos apresenta uma nova realidade que está em 2 pilares. O primeiro, na ressurreição dos mortos, homens e mulheres não se darão mais em casamento, pois serão como anjos. Jesus nos apresenta uma nova realidade do reino, aonde estaremos na plenitude do amor,
ao longo de nossas vidas, existe a dinâmica na qual vamos, através do próprio chamado de Deus, fazendo uma experiência do amor. Seja através do âmbito matrimonial, mas também de tantas outras formas. É como se fôssemos recebendo em pequenas doses este amor, que iremos, na ressurreição, ter em plenitude, pois estaremos no amor pleno, que é o próprio Deus. Se estamos em Deus, logo, todos aqueles caminhos nos quais fomos fazendo pequenas experiências não serão mais necessárias. E é justamente isso que Jesus quer apontar para os saduceus. Ali não haverá mais casamento, não haverá mais essa dinâmica de pequenas doses, pois estaremos plenamente no amor, este amor que é o próprio Deus. Então, devemos sim, ao longo de nossas vidas, sempre buscar este caminho de fazer uma experiência de Deus. Esta experiência que já vai nos projetando para o amor em plenitude, para esse ato que haverá na grande ressurreição dos mortos e que seremos como os anjos, pois estaremos junto de Deus, junto de tudo aquilo que para nós, ao longo de nossas vidas, foram realizados em momentos, atos e ações que fomos realizando em nome de Jesus. Outro pilar que Jesus apresenta aos saduceus é sobre a nossa pertença eterna a Deus, uma vez que os saduceus acreditavam que diante da morte existia o fim, o nada. Jesus vai mostrar que não, que através da história nós pertencemos eternamente ao Senhor, mostrando o episódio da sarça ardente, no qual Moisés, diante da manifestação de Deus, escutou: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que isso significa? Significa que, seja na vida, seja pós a vida, pertencemos a Deus. Por isso que o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. É o Deus da eternidade e não do fim. Que possamos, ao longo de nossas vidas, pedir a grande graça de abraçarmos a proposta de Deus e a nossa vocação para fazermos as grandes experiências de Deus, para que assim, na plenitude, na ressurreição, possamos contemplar o amor infinito do Pai ao seu lado, aonde seremos como os anjos, pois estaremos face a face com a fonte de todo o amor derramado pela humanidade. Oremos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei-nos que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Paulo Apóstolo, de São Carlos e seus companheiros, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada quarta-feira e que o Senhor em vossas vidas sempre vos acompanhe.